Bom dia, pessoal, turminha do segundo ano do Colégio Luma Carolina de São Manuel. Tudo bem? Tudo certo? Futuros terceiranistas do Colégio Luma Carolina de São Manuel, tá? Hoje vamos para as aulas finais da apostila 8. Estamos quase concluindo a apostila 8, então agora é uma aula referente a texto, tá? A parte gramatical já ficou fechada na semana passada com o estudo de crase. Vamos primeiro fechar todo o conteúdo e depois nós vamos fazer alguns exercícios que eu passarei sobre essas últimas gramáticas aí que são bem importantes, a questão da regência, a questão da crase, aí nós vamos fazer exercícios específicos. Mas eu resolvi primeiro fechar a matéria e depois nós retomaremos a gramática com exercícios pertinentes àqueles conteúdos que são muito importantes. Como eu não sei ainda que data que vão ser as provas, então é melhor nós fecharmos e deixarmos para aprofundar os exercícios no tempo que sobrar depois do mês de novembro, tá? Então as aulas de hoje, elas se referem a recursos retóricos, algumas coisas que nós podemos fazer no texto ou que os autores, ao escreverem, recorrem a essas possibilidades no sentido com uma intenção. Então vocês vão ver aqui o que é possível mexer na ordem das palavras, acrescentar um ou outro termo com uma intenção clara de dar destaque, dar ênfase, de, vamos dizer assim, interferir na importância daquele termo dentro daquele contexto. Então, o primeiro deles seria a topicalização. Tópico. O que seria? O deslocamento de um termo para o início da frase. Qual o objetivo? Dar ênfase, dar destaque. Então, eu tiro lá do fim e coloco no começo. Por quê? Porque eu quero chamar atenção sobre essa palavra, sobre essa função, sobre esse termo que está dando uma circunstância, seja lá qual for. Então, por exemplo, os alunos terminaram o quê? O texto. O objeto direto vem depois do verbo. Aí eu desloco esse termo para o lugar do sujeito. Ele continua sendo objeto direto. O texto, os alunos terminaram. Então, eu dou um destaque maior para a palavra texto. Então, ele era objeto direto e ele continua sendo objeto direto. Só que deslocado para o início da frase. Então, por isso que fala topicalização, porque vem em primeiro lugar. E o termo que vem em primeiro lugar é aquele que merece, ou vamos dizer assim, é aquele que acarreta maior destaque dentro daquele contexto, tá? O texto, os alunos terminaram. Então, passo a dar uma ênfase maior à palavra texto. Isso se chama topicalização. Segundo recurso, alçamento. O que é alçamento? O deslocamento do objeto ou do adjunto adverbial para a função de sujeito. Então, essa é a diferença com o anterior. O zagueiro quebrou. Quebrou o quê? A perna do atacante. Objeto direto. A perna do atacante quebrou no jogo. Então, aqui eu tirei a responsabilidade do zagueiro e simplesmente situei um fato. A perna do atacante quebrou no jogo. Então, nós tivemos aqui um objeto direto que foi transformado em sujeito. Isso se chama alçamento. Focalizadores. Terceiro item. São termos que dão ênfase ao termo posterior, ao que vem escrito depois. Então, o uso dessas palavras, ou vamos dizer assim, termos que passam a dar um destaque para o que vem depois, seja
o até, o nem, o só, o já, apenas, inclusive, aliás, sobretudo, mesmo, não só. Então, quando eu uso esse termo, eu passo a chamar atenção para o que eu vou falar depois, tá certo? Então, nós vamos trocar a lousa para fazermos o exemplo, sobretudo, inclusive, aliás. Então, você tem aí uma chamada de atenção para aquilo que você vai dizer, tá certo? Então, eles se chamam termos focalizadores, ok? Então, vamos trocar a lousa para darmos continuidade. Continuando, então, um exemplo aqui, ó. O time ficou campeão, inclusive com muito mérito. Aliás, com muito mérito. Então, você está dando um destaque, fortalecendo o mérito do fato dele ter ficado campeão, tá certo? Então, não foi ocasional, não foi sem querer, não foi no tapetão, ficou campeão. Inclusive, aliás, mesmo com muito mérito. Então, isso daí se chama focalizador. São termos que reforçam aquilo que vai ser dito depois. Outro recurso seria o uso do objeto direto pleonástico, que vocês já conhecem da gramática. É a repetição do objeto direto por meio de um pronome oblíquo, reforçando-o. Então, eu coloco 2 vezes o objeto para enfatizar mesmo aquilo que está sendo dito. A vacina, todos a desejam. Então, você fala assim, todos desejam a vacina. Tem uma expressividade mediana. Agora, quando você desloca a vacina para o começo e reforça pelo pronome oblíquo, no objeto direto pleonástico, então, o foco que é dado à vacina se torna muito maior. Todos desejam a vacina, é básico. A vacina, todos a desejam, é muito mais forte. Então, é um outro recurso para ênfase, para reforçar uma ideia. Número 5, a dupla negação. A mesma coisa, para reforçar a negação. Ele não quer trabalhar, não. 2 vezes o não. Ele não quer trabalhar, tem um peso. Ele não quer trabalhar, não. Ele não disse isso, não. Ele não fez isso, não. Então, a dupla negação realmente fica muito mais forte, tá certo? Número 6, o apagamento. A omissão de termos para enfatizar o conteúdo do sentido do núcleo. Então, vamos ver assim, eu tiro e vamos ver qual é o efeito que isso vai estabelecer na frase. O aumento na produção de grãos colaborou com a recuperação econômica. O aumento na produção colaborou com a recuperação econômica. Então, eu tirei a locução, a locução adjetiva, que aí no caso, grãos são produzidos, então ele está na função de complemento nominal, um complemento nominal que diminuía a importância da produção. Os grãos, aí, vamos dizer assim, é que recuperaram economicamente. Agora, quando eu falo o aumento na produção colaborou com a recuperação econômica, é muito mais abrangente, não é específico, é muito mais, pode ser na produção de grãos, pode ser na produção de petróleo, pode ser na produção de automóveis, pode ser na produção industrial, então é muito mais amplo. É uma forma de nós chamarmos a atenção no núcleo, que é produção, tá certo? Então eu apaguei os grãos que especificava e generalizei em produção. Produção eu posso pensar em vários setores, tá? Número 7, vozes verbais.
o paciente é topicalizado e o agente pode ser apagado. Os alunos concluíram o quê? A prova. A prova foi concluída. Eu, de repente, tirei o agente da passiva e todo o foco ficou em cima de a prova, um sujeito paciente, tá certo? Então, aqui, nas vozes verbais, eu topicalizei o paciente, que era a prova, e apaguei o agente, que seriam os alunos, tá? É uma outra forma, é um outro recurso retórico que se tem para destacar a prova, o que era, o que é o sujeito paciente, a conclusão da prova. Certo, pessoal? Então, agora nós vamos trocar a lousa para fecharmos esse assunto aí na apresentação desses recursos, tá? Para concluirmos, clivagem é a ênfase por meio dos termos é que, é quem. Quando a gente aprende as funções do que, a gente aprende partícula expletiva ou de realce. Então, é essa função que é utilizada aqui. Ele só existe para dar um realce, para dar uma ênfase, uma expressividade. Ele aproveitou o curso. Então, quando você fala, ele é quem mais aproveitou o curso, então você está dando ênfase através dessa expressão, é quem, tá? Ele que mais aproveitou o curso tem um efeito. Ele é que mais aproveitou, ele é quem mais aproveitou, se é que ou é quem, dão ênfase ao aproveitamento que ele teve do curso. E finalmente o anacoluto, que é uma figura de linguagem que consiste na ruptura da estrutura sintática a fim de ressaltar o termo posposto ao sujeito. Então, você tem lá a quebra da estrutura, falta alguma coisa, aquela palavra não se encaixa na estrutura sintática. Quem ama o feio tem mau gosto, por exemplo. Você teria sujeito, quem ama o feio tem mau gosto, predicado. Numa frase do tipo, quem ama o feio, bonito lhe parece, a frase sujeito, quem ama o feio, lhe parece bonito, esse bonito foi realçado, ele, vamos dizer assim, ele quebra a estrutura sintática para que recaia sobre ele vamos dizer assim, a ênfase, a expressividade. Outro exemplo, fantasmas. Não tenho medo deles. Então, esse fantasmas que foi topicalizado lá para o início e quebra a estrutura da frase, porque você não tem o quê? Medo. Medo de quem? Deles, complemento nominal. Agora, esse fantasmas que ficou solto lá na frente é um caso de anacoluto. Por quê? Porque ele não se encaixa na estrutura sintática da frase. Então, o anacoluto é também um recurso retórico para dar destaque, para dar ênfase. Então, foram 9 situações diferentes de recursos que vocês podem utilizar no texto ou que vocês podem, vamos dizer assim, de repente, identificar na interpretação. Por que que o autor fez uso dessa expressão, qual é o valor, por que vamos dizer, houve apagamento de um termo, por que houve destaque de outro. Todos esses 9 recursos podem ser utilizados no texto quando você vai interpretar ou quando você vai produzir um texto, principalmente para obter ênfase e destaque a um termo qualquer. Tudo bem? Tá? Então, nós vamos agora passar para a parte prática, os exercícios. Se alguém ficou com dúvida em qualquer um desses recursos, poderá me perguntar agora durante a aula que nós teremos em seguida. Certo? Beijo para vocês. Tudo de bom. Até mais.